Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre os Evangelhos e o livro de Atos. Temos visto aí ao longo da nossa jornada como essa literatura singular do Novo Testamento, que aponta ali para o ministério de Jesus, eles têm características muito peculiares a cada autor. E é notável porque isso atesta a confiabilidade. Afinal, nós temos 4 testemunhos diferentes sobre a mesma pessoa. E esses testemunhos, apesar de serem diferentes, eles têm ali o mesmo alvo e o mesmo objetivo. Apenas algumas variações relacionadas à percepção do autor. E esse tipo de testemunho é um testemunho que um juiz leva em consideração como sendo um testemunho confiável. Afinal, se 2 testemunhas falam exatamente a mesma coisa no tribunal, é um indício que talvez essas pessoas combinaram para falar aquilo. E o que elas estão relatando não é a verdade, mas é uma versão combinada e ajustada. Agora, se as 2 testemunhas falam sobre o mesmo fato, mas com pequenas variações relacionadas ao ponto de vista de cada um, é o indício de que esse testemunho é confiável, de que esses testemunhos são confiáveis. E é exatamente o que nós vemos no testemunho dos 4 evangelhos. Pequenas diferenças e variações que se relacionam ao propósito e ao ponto de vista de cada autor, mas que atestam a veracidade do testemunho do que Jesus fez quando esteve entre nós. Enfim, nós vimos sobre o evangelho de Marcos, o menor dos evangelhos. E Marcos, nem um discípulo de Jesus, ele foi. Mas Marcos foi discípulo do apóstolo Pedro. E o seu evangelho nada mais são do que lembranças do que o apóstolo Pedro disse para ele. Só que Marcos compôs o seu evangelho com um propósito muito específico. Ele queria mostrar para as pessoas que recebiam o evangelho que, apesar de Jesus ter morrido por cruz, que é um tipo de morte maldita, ele era sim o Messias, ele era sim o cumprimento das promessas de Deus. É porque isso gerava uma grande crise para as pessoas que ouviam o evangelho. Afinal, o Messias morrer com uma morte como de cruz, uma morte típica de uma pessoa maldita? Como assim? Tem uma incoerência nessa história. Como que o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, ele morreu por cruz, por morte de crucificação? Então, Marcos quis mostrar para as pessoas que Jesus, ele era sim o Filho de Deus, ele tinha uma autoridade como Messias prometido para o seu povo, porém, ele veio como um servo. E Marcos desenvolveu seu evangelho para mostrar que a grande autoridade, aqueles que são maiores, são justamente aqueles que servem. Assim como um pai, ele serve o seu filho. Assim como um pai busca ajudar o seu filho. Assim como um pai, na sua autoridade, na sua grandeza, na sua magnitude, ele vai usar tudo isso para ajudar os seus filhos. E então Marcos trabalha essa ideia de que Jesus era sim grandioso, poderoso, o grande rei que os judeus esperavam, mas a sua magnitude implica em servidão. Por isso, o Jesus apresentado por Marcos é um Jesus servo, um servo que sofria pelos seus súditos, um servo que, apesar de ser grande, ele sabia que a grandeza significa em servir, e foi dessa forma que Marcos retratou Jesus. Agora Mateus, ele teve uma outra proposta. Mateus, além de ter sido um discípulo que seguiu Jesus, que teve ali um contato visual, que ele testemunhou o que ele narrou ali em seu evangelho, Mateus, ele tinha uma pretensão de provar que Jesus era o Messias, que ele cumpria as profecias veterotestamentárias acerca de um Messias, que Jesus era a resposta dada por Deus aos problemas do seu povo. Jesus, ele tinha uma majestade, Jesus, ele tinha uma autoridade real, e porque ele cumpria as profecias. Por isso, uma fórmula preferida e muito usada por Mateus no seu evangelho é: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta fulano de tal. Para quê? Para mostrar que Jesus
era o cumprimento dessas profecias. Mateus, então, se empenhou em mostrar a majestade de Jesus, enquanto Marcos mostrou o lado de servo, Mateus mostrou o lado de rei. E vimos que Lucas, ele se propôs a fazer uma espécie de um relato de viagem para o povo gentílico, para aqueles que não eram judeus, mas que se interessavam pelo Evangelho. E por isso ele compôs o Evangelho num formato, num estilo literário, típico de um diário de viagem, porque era o estilo mais popular entre as pessoas da época. Era o tipo de literatura que as pessoas mais buscavam. Ah, pastor, como assim um livro, uma literatura de viagem? Talvez isso seja mais claro de você perceber no livro de Atos dos Apóstolos. Afinal, o livro de Atos é o registro de viagem dos seus protagonistas. Mostra ali quando Pedro foi para o local tal, mostra quando os discípulos foram para a cidade tal, mostra Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, Paulo em sua segunda, Paulo em sua terceira. Então, essas localidades, o que aconteceu em cada região, é o que vai direcionando o curso desse livro. E é importante destacar que Atos é a continuação direta do Evangelho de Lucas. É isso mesmo. O livro de Atos é a parte 2 do Evangelho de Lucas. Por isso, é importante destacar que assim como o Evangelho de Atos foi redigido numa espécie de literatura de viagem, onde a trajetória guiava o enredo, o roteiro, o Evangelho de Lucas foi escrito da mesma forma. Mas a diferença é que em Atos, ele buscou retratar a origem da igreja. E no seu Evangelho, ele retratou ali os primórdios da igreja, ali a questão do ministério de Jesus. Então foi focado num protagonista apenas. Porém, esse protagonista traçou viagens aí por suas rotas, pela Galileia, por Jerusalém, e Lucas registrou essas viagens, essa jornada de Jesus. E esse é o carro-chefe que conduz o seu enredo. Por isso dizemos que ele é um diário de viagem. Porém, diferente do livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas, ele foi uma testemunha ocular do que ele estava registrando, no Evangelho, Lucas não foi uma testemunha ocular, afinal, ele não foi discípulo de Jesus, mas, como um grande pesquisador da sua época, Lucas fez questão de registrar o testemunho daquelas pessoas que viram a situação, que viram o dia a dia de Jesus. Lucas, por exemplo, ele relata o cântico de Maria, o cântico de Simeão. Mas espera aí, como que haveria um registro de um cântico de Maria? Quem é que registrou essa canção? Enquanto Maria estava cantando, só estava ela e Isabel na ocasião. É porque provavelmente Lucas fez uma entrevista com Maria. Quando nos relatos de Lucas fala que Maria guardava todas essas coisas no seu coração, como ele saberia que Maria guardava essas coisas no seu coração? Somente se ele tivesse feito uma entrevista com Maria, e perguntou ali algumas coisas, e anotou o que ela falou, anotou os seus relatos dignos de uma testemunha ocular, para compor o seu documento. E é notável como Lucas recorre a essa autoridade do testemunho ocular em várias ocasiões ao longo do seu evangelho. Ele fala, olha, isso aconteceu na presença de muitos viram, ou pessoas, uma multidão viu, ele fez isso na presença de todos, de maneira a destacar que o testemunho que ele estava dando ao seu evangelho era um testemunho real, não era algo imaginário, não era algo fictício, não era algo aumentado, mas era um registro histórico, fidedigno. Porém, os historiadores não consideram o livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas, como sendo um testemunho real e digno de confiança. Por quê? Porque ele faz registro de milagres, e os historiadores são treinados a não acatar ou não submeter a qualquer registro que trabalhe a questão de milagres, porque a priori, um historiador tem que analisar o registro de milagres ou algo sobrenatural como sendo o registro de alguém que aumentou aquele conto. Por isso, eles não consideram o Evangelho de Lucas como sendo um documento fidedigno. Mas as evidências nos mostram que, apesar de Lucas
ter registrado os milagres, ou ter colocado milagres nos seus documentos, um registro de coisas sobrenaturais que aconteceram, ainda assim, o seu testemunho reveste de uma especial importância e fidedignidade aos fatos. Agora, uma coisa interessante é que Lucas escreveu para gentios, para romanos, para bárbaros, para todos aqueles que compunham a população naquela época, mas que não eram judeus. E por isso, a gente vê um destaque em Lucas para os menos favorecidos, e não só aqueles que não eram judeus, mas também para aqueles que eram a escória da sociedade judaica. Então Lucas, ele destaca a forma como Jesus atendia os órfãos, as viúvas, as crianças, aqueles que eram rejeitados, como sendo traidores da pátria, da nação, como eram os publicanos, a forma como Jesus tratou esse povo, a forma como Jesus abraçou os pecadores. Então é notável que Lucas traçou esse perfil acolhedor de Jesus. Por quê? Porque ele estava escrevendo para uma sociedade não judaica, pessoas que não eram do povo judeu, mas que precisavam ser acolhidos. É aquele conceito que eu falei na aula sobre Mateus, chamado de universalismo, ou seja, uma questão que mostra a perspectiva universal, que Jesus veio para todos. E isso está claro em Mateus em termos da sua majestade, porque Mateus fez questão de registrar que o reinado de Jesus, a soberania de Jesus, o seu cetro e a sua coroa, não teria influência somente para o povo judeu, mas se estenderia por todas as nações. E diante desse fato, Mateus destacou a responsabilidade dos judeus frente à evangelização do mundo. Agora Lucas destacou essa universalidade também, de que o senhorio, o poder, a majestade de Jesus se estenderia a todos os povos e nações da terra. Porém, Lucas deu um destaque maior para a forma como Jesus se relacionava com seus súditos, a forma como Jesus se relacionava com as pessoas. E esse foi o grande destaque. Enquanto Mateus fala sobre a responsabilidade judaica na evangelização, Lucas destaca a aceitação dos gentios, que o evangelho, as boas novas do evangelho, elas estão disponíveis também ao público gentil. E é de se esperar que Lucas faça isso, afinal, ele foi discípulo do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, aquele que dedicou a sua vida e o seu ministério para fazer o evangelho também conhecido entre os gentios. Então é notável como as influências de Paulo estiveram presentes na forma como Lucas caracterizou o seu evangelho. Agora havia um perfil interessante desses gentios. A sociedade, de forma geral, ela estava sofrendo uma desilusão religiosa, uma desilusão filosófica. Por quê? Os deuses greco-romanos eram deuses sujeitos às paixões, tais quais nós, seres humanos. Eram deuses que tinham acesso de raiva e de ira e afligiam a sua criação. Eram deuses que, inflamados por suas paixões, tinham relações com mulheres humanas ou com deusas, e ali criavam semideuses e dava origem a outros seres meio divinos, meio humanos. Enfim, deuses que em termos morais não eram nada melhores que seres humanos, às vezes até pior. E isso criou uma desilusão, por quê? Por que eu vou dedicar a minha vida a adorar um Deus que num acesso de raiva, de ira, pode me destruir, pode me matar? Então, esse pragmatismo, a busca pelo que funciona, fez com que a população ficasse desiludida com seus deuses, com a sua religião. E havia uma desilusão também com a filosofia. Afinal, a filosofia apontava para vários caminhos. Eu quero ser feliz na vida, eu quero ter sucesso, eu quero encontrar o meu propósito na vida. O que eu tenho que fazer para isso? E as filosofias apontavam para caminhos extremamente diversos e diferentes, às vezes até opostos um do outro. Tinha filósofo, por exemplo, que falava: você quer ser feliz, quer ter sucesso na vida? Então, chegue ao topo, seja o grande opressor, seja aquele que vai mandar em tudo e em todos, e aí você vai ser feliz, e aí você vai cumprir o seu propósito. Outros filósofos recomendavam o caminho oposto. Você quer ser feliz, quer atingir seu propósito? Fuja de tudo o que cheira política,
tudo que cheira ao social, vá viver longe de tudo de todos. Aliás, viva pelado dentro de um baú, dentro de algum lugar ali no meio dos cachorros, mas não fique com seres humanos não, porque senão você vai se corromper, você não vai encontrar a felicidade dentro da sociedade, não vai encontrar felicidade se você buscar ostentação material. Então, abstenha-se de tudo o que não é necessário para a sua sobrevivência. Então você pode perceber que as filosofias eram extremamente opostas umas às outras, e uma grande variedade de caminhos, de maneira que uma pessoa sincera, que quer encontrar felicidade, ou o propósito da sua existência, ficava mais perdido que em cego de tiroteio. Poxa, para onde eu vou? Eu vou para esse lado, eu vou para aquele. E se você for por tentativa e erro, só se vive a vida uma vez só, e não dá para passar limpo. Então, se você não conseguiu atingir os seus objetivos, já era, perdeu, você desperdiçou a sua vida. Então havia uma desilusão muito grande, religiosamente falando e filosoficamente falando, no meio da população. Então, Lucas se empenhou em mostrar que Jesus é o modelo perfeito de ser humano, que Jesus ele concentra em si o ideal de um ser humano, seria um modelo padrão daquilo que Deus desenvolveu para fazer na criação, mas que o pecado corrompeu. Jesus seria o portador da imago Dei, a imagem de Deus que o homem perdeu lá no jardim do Éden e veio se corrompendo geração após geração. Jesus mostrou para nós o que é essa imago Dei de uma forma íntegra. Mas a pergunta aqui não quer calar: pastor, que características são essas? Quais são as evidências de um homem perfeito? É muito comum a gente ouvir falar que Lucas quis mostrar que Jesus é um modelo de homem perfeito, mas que modelo é esse? Ou que características são essas que apontam para uma pessoa perfeita? Eu quero apresentar para você então 5 características de um ser humano perfeito. E a primeira delas é o que nós chamamos de devoção. Essa é a primeira característica de um homem perfeito, a devoção. O símbolo aqui representa uma pessoa, um pictograma de uma pessoa com as mãos erguidas, tá bom? A devoção, a capacidade de você se dedicar a Deus, a capacidade de você amar a Deus mais do que qualquer outra coisa, amar a Deus com toda a sua mente, com toda a sua alma, todo o seu entendimento, com toda a sua força. É isso o que compreende a ideia de devoção. E essa é a primeira marca de um ser humano perfeito. Mas, como essa marca está presente em Jesus? É exatamente isso que Lucas vai trazer ao longo da exposição do Evangelho. De que maneira Jesus compreendia em si essa característica da devoção? De que maneira Jesus, ele mostrava ser um homem perfeito? É notável como no livro de Atos, as pessoas dizem que o melhor nome para esse livro seria Atos, não dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Isso porque Lucas, ele parece que coloca o Espírito Santo como agente da história. É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que orienta, o Espírito Santo que faz os milagres através das pessoas. Os apóstolos ou os discípulos são meros agentes. O grande protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo. Agora, uma coisa que às vezes foge ao nosso olhar é que, da mesma forma como Lucas apontou o Espírito Santo como protagonista da história, no Evangelho, Lucas também mostra o Espírito Santo como protagonista. Em vários momentos do seu relato, nós vemos a forma como ele dá um destaque para a ação do Espírito Santo. Ele dá um destaque para essa ação, para essa obra, desde o início, quando fala que João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, como ele coloca lá no capítulo 1, versículo 15. Ele destaca que o Espírito Santo desce sobre Maria, a fim de que miraculosamente ela venha dar à luz ao Filho de Deus, versículo 35 do primeiro capítulo. Quando Maria visita Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo, exclamando: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quando João Batista nasce, recebe seu nome, e o pai Zacarias fica cheio do Espírito Santo e profetiza.
O Espírito Santo repousa sobre Simeão, informa-lhe que ele contemplará o Messias antes da sua morte e leva Simeão a ir ao templo para ver a criança, o menino Jesus. É o destaque ali do capítulo 2, no versículo 25 a 27. Após receber o Espírito Santo por ocasião do seu batismo, Jesus fica cheio do Espírito Santo e pelo mesmo Espírito é guiado até o deserto para ser tentado. Como resultado, o Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, ele pulsa essa questão do Espírito Santo do início ao fim. E ele retrata Jesus, o protagonista do Evangelho, como sendo alguém guiado pelo Espírito Santo, alguém extremamente devoto a Deus, alguém comprometido em cumprir as vontades de Deus. Isso é notável também na forma como Lucas destaca a vida de oração de Jesus. Lucas aponta Jesus em várias ocasiões aparecendo como se estivesse orando, ou destacando que ele estava num momento de oração, que se seguiu a alguma coisa importante do seu ministério. Por exemplo, Jesus aparece como um homem de oração em seu batismo, após ministrar as multidões, no capítulo 5, versículo 16, antes de escolher os 12 apóstolos, antes de fazer a escolha, no versículo 12, diz que ele teve um tempo de oração, antes da confissão de Pedro e da predição da sua morte e ressurreição, diz que Jesus estava orando, capítulo 9, versículo 18, na ocasião da transfiguração do monte, capítulo 9, versículo 28 a 29, quando ele retorna, quando na verdade os discípulos retornam da sua missão, quando Jesus comissionou 72 discípulos para a sua missão, e eles retornam da sua missão, Jesus estava em oração, capítulo 10, versículo 21, antes de ensinar os discípulos a orar, aquele famoso texto, aonde Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele estava em oração, e isso foi o que motivou os discípulos a buscarem esse aprendizado da parte de Jesus. No Getsemane, antes ali da sua morte, ele estava em oração, e por 2 vezes, enquanto estava cravado na cruz, ele faz orações a Deus ali, sobre o momento que está passando, e em favor dos seus agressores, ali no capítulo 23, versículo 34. Somente Lucas é quem registra 2 parábolas de Jesus a respeito da oração, ali no capítulo 11 e no capítulo 18, e fala também que naquela ocasião em que ele falou que Pedro negaria, ele fez alusão dizendo que orou por Pedro. Enfim, Lucas deu um destaque para a oração de Jesus que nenhum outro evangelho deu. Por quê? Porque Lucas tinha um compromisso de mostrar as características de um homem perfeito. E a primeira característica, como vimos, é a devoção, a dedicação a Deus em todas as coisas. A devoção, ela também gera uma questão da integridade. E é notável como Lucas fez Jesus parecer ou transparecer como sendo alguém inocente sobre toda e qualquer acusação política que era feita sobre ele. Lucas se esforçou ao máximo para fazer transparecer essa integridade ou essa pureza de Jesus em termos sociais, em termos políticos. Ele não se corrompia com nada. A devoção, ela também se manifesta com uma questão de otimismo. Não um otimismo cego, do tipo, que bom que isso aconteceu, um passarinho fez cocô na sua cabeça, que legal, o passarinho fez cocô na minha cabeça, vai ser um shampoo especial agora, meu cabelo vai ficar melhor, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, o passarinho me escolheu para poder fazer cocô na cabeça. Não é um otimismo bobo e cego desse. O otimismo, no qual Jesus expressa aqui, é um otimismo que consegue enxergar as coisas ruins, consegue enxergar o mal, mas ele consegue enxergar além disso, e entender que todo mal faz tudo cooperar para o bem, que o mal, ele pode ser transformado em bem, e é esse otimismo presente em Jesus, é aquele otimismo que quando o passarinho fez cocô na tua cabeça, você agradece, obrigado Deus. Mas por que você vai agradecer? Obrigado, porque as vacas não voam, senão o estrago seria pior. Então esse é o otimismo que Jesus, ele faz transparecer na sua vida. Alguém que estava muito ciente do mal, alguém que estava muito ciente do pecado, do erro, mas alguém que conseguia olhar
para além dessas coisas na vida de uma pessoa, conseguia olhar a transformação de vida que ela teria, e com esse otimismo, conseguia ajudar quem precisava e fazer os planos de Deus se cumprirem. Ah, Deus, eu vou morrer numa cruz, eu vou sofrer, mas multidões, geração após geração, nem vão acreditar em mim, vão usar meu nome para rogar praga, vão falar, eu taquei pedra na cruz. Pessoas vão proferir o ateísmo, pessoas vão fazer coisas horrendas, inclusive no meu nome. Mas ele insistiu em cumprir a vontade de Deus, porque ele sabia que para além daqueles momentos ruins, daquelas coisas ruins, havia um bem maior, e que no futuro, todas essas coisas ruins convergiriam para um bem maior. Esse é o verdadeiro otimismo, presente na vida de Jesus e destacado por Lucas. Mas uma outra questão que a devoção gera é essa gratidão e humildade, a questão de você agradecer por tudo que você tem, tudo que você é, e não com arrogância bater no peito e dizer, eu sou bom, eu fiz por merecer, ou eu sou filho de Deus e mereço atenção mesmo. Você não vê Jesus em nenhum momento agindo de uma forma orgulhosa, ele era humilde. Por quê? Porque ele tinha um sentimento de devoção a Deus, uma devoção ao seu Pai, uma vontade de cumprir aquilo que o seu Pai queria. Lá na ocasião da mulher samaritana, Jesus diz aos seus discípulos que enquanto eles ofereciam comida, ele não quis comer, dizendo, eu tenho uma outra comida que o meu Pai vai me dar, vai me satisfazer. Eles estavam perguntando, mas que comida é essa? Será que alguém trouxe algo para ele comer? E ele falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que a vontade de cumprir, a vontade do Pai, era uma necessidade tão grande para ele, quanto a fome ou a sede. Olha só que coisa fantástica. Agora, se você tem falhado em expressar a vontade de Deus na sua vida, se você tem falhado de querer a vontade de Deus e muitas vezes abrir mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus, você está falhando na sua missão de ser um seguidor de Jesus. A devoção não é algo claro na sua vida. Essa humildade de você não tentar mostrar para as pessoas quem você é, de você tentar ostentar um título ou qualquer outra coisa, é muito típico da devoção, porque você está comprometido em fazer a vontade de Deus. O maior título que você pode almejar na vida é ser filho de Deus, ou ser parecido com seu Pai, ou cumprir os propósitos de Deus. O maior epitáfio que eu já vi na Bíblia, e que é o epitáfio que eu almejo para mim, é a forma como Davi foi lembrado no livro de Atos. Tendo, pois, Davi cumprido os propósitos de Deus na sua geração, morreu. Não existe forma melhor de um ser humano ser lembrado do que alguém que cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Isso não foi um privilégio só de Jesus. Você foi colocado nesse mundo, nesse tempo, vivendo a vida que você tem, na família em que você está, vivendo na cidade em que você está, por conta de um propósito e uma missão. E você precisa abraçar a sua história com alegria e saber que mesmo as coisas ruins, as experiências ruins pelas quais você passou, cumprem um propósito. E você vai partir para cumprir esse propósito, para o cumprimento desse propósito, se tiver a devoção como uma marca da sua vida. Mas além da devoção, existe uma outra característica destacada por Lucas sobre a vida de Jesus, que atesta um ser humano perfeito, um ser humano aos moldes do que Deus imaginou e sonhou para eles. Essa característica é a característica do altruísmo ou da caridade. Caridade é você demonstrar o amor de Deus para o seu próximo, para as pessoas que passam necessidade, os pobres, os que sofreram alguma mazela social, aqueles que perderam um ente querido, aqueles que sofrem, as viúvas, os órfãos. A caridade tem a ver com isso. O altruísmo tem a ver com isso. Altruísmo nada mais é do que o oposto do egoísmo. É você usar o que você tem de melhor em prol de outras pessoas. É muitas vezes você sacrificar a sua vida em prol de outras pessoas. Essa é a marca do altruísmo, uma das marcas de um ser humano perfeito. E é notável,
como Jesus, ele expressou esse altruísmo, não só em dar a sua vida por amor a muitos, mas também na forma como em sua vida ele praticou, ensinou e inspirou outros a cuidarem do seu próximo. Nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, essa questão de como Jesus levou o altruísmo, a caridade, às últimas consequências. Havia uma lei chamada de taliono, lei do tal qual, a lei do dente por dente, olho por olho, que é uma lei que visava estabelecer a justiça. Por quê? O nosso instinto egoísta tende a retribuir o mal que nos fizeram um pouquinho pior. Você nunca fica satisfeito retribuindo o mal na mesma medida. Alguém te bateu, você bate e volta. Alguém quebrou um dente seu, você quebra um dente dele. Alguém furou um olho seu, você fura o outro olho dele. Não, você não fica satisfeito em retribuir o mal na mesma medida. Você, por conta do seu instinto egoísta, só vai ser capaz de devolver o mal numa medida um pouquinho pior. Se alguém quebrou um dente seu, você vai lá e devolve quebrando 2 da pessoa. Se alguém furou um olho seu, você vai lá e fura 2 olhos da pessoa. É sempre um pouquinho pior, mas essa situação só tende a piorar, ela nunca vai melhorar, porque se a pessoa quebrou um dente seu e você quebrou 2 dentes dela, ela vai se sentir injustiçada, e aí movida pelo egoísmo, ela vai retribuir um pouquinho pior, vai quebrar 3 dentes seus, e aí você vai se sentir injustiçado, e como o seu egoísmo vai devolver sempre um pouquinho pior, você vai quebrar os 4 dentes da outra pessoa, e vai até que a boca inteira seja quebrada, até que alguém morra nessa história. A coisa não tem fim. Por isso a lei do talion, ou lei do tal qual, ela surgiu para estabelecer um limite da justiça. Você não tem o direito de quebrar 2 dentes da pessoa que quebrou um só seu. Se a pessoa quebrou um dente, você tem o direito de quebrar apenas um dente da outra pessoa e não mais. Se a pessoa furou um olho seu, você tem o direito de furar o outro olho da pessoa, não os 2. É a famosa lei do dente por dente, olho por olho. Essa lei, ela tem como alvo estabelecer a justiça, para impedir que a coisa fique crescendo e piorando cada vez mais. Só que Jesus, como o grande exemplo do altruísmo, lá em Lucas 6, versículo 27, ele ensina o seguinte: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam, abençoe os que amaldiçoam vocês, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em vocês numa face, ofereça-lhes a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica também. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês a eles. O que faz um eco com o grande mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse você. E uma coisa interessante aqui, ao amar o próximo como se fosse você, é a forma na qual você deve amar o seu próximo. Jesus não está ensinando que você tem que amar você para amar o seu próximo, não, tá? Eu sei que isso é muito comum dizer aqui, ou dizer por aí, mas esse não é o ensinamento de Jesus, não é o foco de Jesus. Jesus não está falando que tem 3 grandes mandamentos: ame a Deus, ame ao próximo e ame a você mesmo. Ele está falando que tem 2 grandes mandamentos: ame a Deus. De que maneira? Com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo. De que maneira? Como se fosse você. Ou seja, como se fosse você é a forma na qual você deve amar o seu próximo. E Jesus não está incentivando você a amar você mesmo antes de amar o próximo. O que Jesus está fazendo aqui é dizendo que você já tem um instinto egoísta, natural, de se amar a si mesmo, ou de buscar os seus interesses, ou de buscar a sua sobrevivência. É um instinto natural e inato do ser humano. Mas você tem a capacidade de suplantar esses instintos, ir além deles e se tornar um ser humano perfeito, se tornar um filho de Deus, se você agir com altruísmo. Ao invés de você focar em usar esse investimento para buscar o que é bom para você, você usar para ajudar e abençoar outras pessoas. Isso é o altruísmo, isso é a caridade. E isso é uma das marcas presentes em Jesus em todo o seu ministério. Em vários momentos, ele vê uma grande multidão sem pastor e se compadece delas, e vai lá e age em favor delas. Jesus chora pelos seus súditos, chora pela tristeza,
chora pela incredulidade do seu povo e faz de tudo para ajudá-los. Às vezes, abre mão até do seu momento de descanso, sacrifica isso para ajudar os que precisam. A caridade é uma marca muito forte do modelo de homem perfeito que Lucas tenta mostrar que Jesus ostenta. Mas além disso, temos também uma outra característica, que é a característica da coragem. Esse símbolo da coragem, ele expressa uma rosa dos ventos, uma bússola, que aponta para o norte, que aponta a direção, justamente porque é a coragem que faz você enfrentar as maiores dificuldades da vida. É a coragem que faz com que você cumpra a sua missão, custe o que custar. E essa coragem advém de um senso de identidade e propósito muito bem apurados. A pessoa que sabe quem é e por que está aqui nesse mundo, ela é capaz de grandes feitos. Ela transcendeu a linha que divide uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária. A pessoa perfeita. E é essa característica que Lucas aponta em Jesus ao longo do seu evangelho. Ah, pastor, mas de que maneira Lucas mostra Jesus como uma pessoa corajosa? Lucas mostra Jesus como alguém muito consciente da sua identidade e do seu propósito. O que gerava nele essa coragem. Jesus predisse a sua morte. Jesus, ele sabia que ao caminhar para Jerusalém, tudo que ia acontecer. Ele sofreu orando por isso, mas a sua coragem de cumprir o seu propósito fez com que ele não fugisse da sua responsabilidade, como Jonas fugiu no passado. Ele foi caminhando em direção ao seu propósito de vida. E essa coragem advém não só desse senso de propósito, de saber o motivo pelo qual ele estava aqui nesse mundo, mas também de um senso muito forte de identidade. É notável como Lucas destaca que na ocasião do batismo de Jesus, uma grande voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem o meu coração se alegra. Essa afirmação que atesta a identidade de Jesus deu a ele coragem para sofrer e experimentar tudo o que precisava sofrer e experimentar até chegar na cruz, porque ele sabia quem ele era e ele sabia por que ele estava aqui. Mas isso também não é um privilégio único e exclusivo de Jesus. Você pode ser acometido por essa coragem de enfrentar o que for, de enfrentar inclusive a ameaça de morte, porque você sabe quem você é um filho de Deus, e você sabe por que está aqui nesse mundo, honrar a Deus, amar a Deus, amar o próximo e servir a todos. E se você tem consciência da sua identidade e do seu propósito, essa mesma coragem que foi tão marcante em Jesus, essa mesma coragem que Lucas apontou como sendo as características de um homem perfeito, essa mesma coragem será evidente na sua vida. Agora, uma outra característica que Lucas apontou em Jesus é essa característica aqui, a sabedoria. Esse é o símbolo da sabedoria, lembra de um pinheiro, uma árvore, que traz essa ideia da esperança, ou de que mesmo que as coisas estejam ruins, o bem sempre pode florescer. Até mesmo o pinheiro, que ele permanece verde o ano inteiro, mesmo quando está debaixo de neve, mesmo que as circunstâncias ao redor estejam ruins, ele permanece firme e inabalável. É isso que a sabedoria faz por você. E é notável como Lucas retratou Jesus como sendo a encarnação da sabedoria. Ah, pastor, mas de que maneira Lucas apontou Jesus como sendo a encarnação da sabedoria? É notável como Lucas registrou parábolas de Jesus que você não encontra em nenhum outro evangelho. A inteligência e a sabedoria de Jesus fluíam das suas palavras, dos seus ensinamentos e da forma como ele se comportava e reagia às situações de pressão, porque é sob pressão que a sua sabedoria vai ser demonstrada. Numa certa ocasião, retratada por Lucas, as pessoas chegaram para ele e perguntaram: Jesus, você é um bom mestre e ensina as pessoas à vontade de Deus, então diga para nós devemos pagar impostos a César ou não? Bom, como eu já disse em outras aulas, isso era uma armadilha para Jesus, porque se ele falasse sim, devemos pagar impostos a César, os judeus iam apedrejá-lo, iam colocar na categoria dos publicanos, os traidores da pátria,
porque eles achavam uma desonra pagar tributos ao imperador, até porque a moeda, a imagem cunhada na moeda, era de César, e ao você dar a César o tributo, era como se você estivesse prestando uma homenagem, uma honra a César, que era tido como uma divindade. Agora, se Jesus respondesse, não devemos pagar impostos ao imperador, enquanto os judeus estariam ovacionando Jesus, os soldados romanos iriam prendê-lo, iriam matá-lo, ou castigá-lo. Por quê? Ele estava incitando o povo à rebelião contra o imperador romano. Então a pergunta que fizeram para Jesus foi uma armadilha. Colocaram ele naquela famosa situação, onde se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas Jesus, com a sua sabedoria, conseguiu escapar dessa situação. Ele pegou a moeda e disse, de quem é a imagem desenhada nessa moeda? Eles falaram, de César. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uau! Os judeus ficaram satisfeitos, afinal, ele não estava se opondo à adoração e à veneração ao Deus único e verdadeiro. Ele estava falando que devemos honrar a Deus. E os romanos também ficaram satisfeitos. Poxa, ele não incitou o povo contra a rebeldia ao não pagar imposto a César. Ele falou para a gente dar a César o que é de César. Então ele conseguiu escapar daquela armadilha, usando a sabedoria. E é essa mesma sabedoria que está disposta a você para se tornar um homem perfeito também. E conseguir se manter íntegro, se manter firme, mesmo sobre as pressões do dia a dia. Então as parábolas que Lucas registrou, a forma como ele ensinou multidões, os ensinos de Jesus, tão bem delimitados ali por Lucas, é uma tentativa de apontar a esse modelo de homem perfeito que Jesus era, porque ele era um cara sábio. Agora a última característica de homem perfeito que Lucas apontou é essa aqui, a característica da união. Esses 3 círculos aqui representam a união da família divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma família da qual você também pode fazer parte e se tornar filho de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Bom, Lucas, ele apontou a união familiar, essa união que é indissolúvel, como uma marca muito forte em Jesus e no seu ministério. Mas pastor, como que Lucas destacou essa união ali na vida de Jesus? Bom, como eu falei no início, é notável como Lucas tentou buscar como Jesus abraçava aqueles menos favorecidos da sociedade, como Jesus abraçava aqueles que eram tidos como a escória da sociedade, porque Lucas estava escrevendo para os gentios, e estava mostrando que eles também poderiam ser acolhidos por Jesus, eles também poderiam fazer parte dessa família divina, eles também poderiam estar unidos a essa família, pela graça de Jesus. Mas de qualquer forma, é notável como Lucas retratou um Jesus que abraçava os pecadores, esse Jesus que era amigo de pecadores, esse Jesus que tinha comunhão com publicanos, aqueles que cobravam impostos dos seus conterrâneos, para entregar a César, e às vezes cobravam um pouquinho a mais, para poder enriquecer às custas dos seus compatriotas. Jesus abraçava esse povo, enquanto os outros rejeitavam, taxavam eles de traidores da nação, enquanto eles expulsavam essas pessoas da festa, não queriam as pessoas próximas, Jesus comia com eles, Jesus estava com eles, chamando-os para fazer parte dessa família divina. Jesus é retratado por Lucas, sob a ótica de Lucas, como sendo a relação dele com seus discípulos, como sendo de uma família ideal, uma família onde as pessoas erram, onde as pessoas pecam, onde as pessoas pisam na bola, mas os laços parentais são indissolúveis. Um pai sempre vai ser um pai, ainda que ele não seja um pai bom, ainda que ele não tenha um compromisso com a aliança, ainda que ele tenha te abandonado, ainda que você nem tenha conhecido o seu pai, ele nunca vai deixar de ser o seu pai biológico. Pastor, mas pai é aquele que cria. Também. Pai é o que cria também. Agora o seu pai biológico, por pior que ele possa ser, ele sempre será o seu pai biológico, e nada pode mudar isso. Os seus irmãos, eles sempre serão seus irmãos,
por mais abomináveis que eles possam ser, por mais chatos e irritantes que eles possam ser, por mais que sejam pessoas que busquem oprimir você ou extrair de você benefícios, eles sempre serão seus irmãos. Irmãos sempre serão irmãos. Isso é um laço indissolúvel. E Jesus buscou estabelecer com nós, seres humanos, essa relação familiar indissolúvel. Nós somos filhos de Deus e somos parte de uma mesma família. Você pode até não gostar das outras pessoas, dos seus irmãos em Cristo. Você pode até não ir com a cara deles, mas você precisa amá-los, porque existem responsabilidades familiares das quais você precisa cumprir. Então é notável como Lucas compôs seu evangelho para destacar que Jesus, ele tinha devoção típica de um homem perfeito, que Jesus, ele tinha o altruísmo, a caridade típica de um homem perfeito, que Jesus, ele tinha coragem, a consciência da sua identidade e do seu propósito, típico de uma pessoa perfeita. Lucas retratou Jesus como sendo alguém que tinha sabedoria, que é típica de um homem perfeito, e Lucas retratou que Jesus, ele tinha a união, desenvolvia a unidade, e buscava criar laços de união com outras pessoas, o que também é típico de uma pessoa perfeita. Por isso que dizemos que Lucas, ele retratou Jesus como modelo de homem perfeito, um exemplo a ser seguido. Diferente dos deuses greco-romanos, que têm suas paixões inflamadas, típicas dos seres humanos, que às vezes têm acesso de raiva, de ira, que matam seus súditos. Ao contrário das filosofias que apontam diversos caminhos, e caminhos tão diferentes e contraditórios, Jesus é o modelo que nós devemos seguir. E dessa forma, Lucas buscou promover o evangelho no meio gentílico, mostrar que o evangelho era digno de confiança, porque ele buscou o testemunho de pessoas que presenciaram os fatos, que o evangelho, ele é digno de aceitação. Afinal de contas, Jesus é o modelo de homem perfeito do qual nós precisamos nos basear, o qual nós precisamos seguir. Mas, depois de vermos essa exposição dos 3 evangelhos chamados sinóticos, chegou a hora de vermos o evangelho de João. Um evangelho que é diferente dos outros. Mas por que ele é diferente? E por que ele não é considerado o evangelho sinótico, mas o evangelho suplementar? É o que nós veremos na nossa próxima aula. Espero vocês, queridos. Até lá. Tchau, tchau.